O M. Night Shyamalan é um diretor, para dizer no mínimo, controverso. Nem tanto pelo que os seus filmes abordam, mas muito mais pela forma como o público os recebe. Porque parece que não existe um meio do caminho com esse diretor. Ou vai ser um filme que as pessoas vão achar filmaço de bola, filmaço de futebol. Ou vai ser um filme que as pessoas vão achar é o pior filme que eu vi na vida, nunca vi merda tão grande, que bosta! E eu sinto que muito disso talvez acaba residindo numa característica que passou a fazer parte da carreira do Shyamalan, que são os plot twists, as reviravoltas, aquele momento que vai fazer sua cabeça explodir e você olhar para tudo aquilo que você assistiu até então por um outro olhar. Mas e se ele simplesmente não colocasse um plot twist no filme? Ou melhor, colocasse isso logo no comecinho. É o que Batem a Porta faz. Eu vou comentar sobre esse filme agora com spoilers, então se você já assistiu, fica. Se você não assistiu e está a fim de ver o filme, fica o aviso. Vai ver, mas sem ter visto trailer nenhum, porque isso estraga um pouco a experiência do que o filme vai te entregar. A trama se inicia com Anne, que é uma garotinha que está junto com seus dois pais, Eric e Andrew, curtindo umas férias numa cabana isolada. Isso até que surge Leonard, que é um homem grande, junto com outras 3 pessoas. A Anne e os pais se trancam na cabana, só que os 4 conseguem entrar dizendo que tem uma missão: salvar o mundo. E aí a grande questão é que o Shyamalan já apresenta aqui no começo a reviravolta dessa história. Essas 4 pessoas estão ali para prevenir o apocalipse. E para isso eles mostram para a família que eles têm uma escolha difícil a ser feita. Um dos membros dessa família tem que se voluntariar para ser sacrificado e ser morto pelos outros 2. E a cada vez que eles fazem essa pergunta para a família e a família não responde, um dos 4 que estão ali acabam sendo mortos e jogando uma praga no mundo. Tal qual o filme anterior do Shyamalan, O Tempo, o Batem a Porta também não é uma história original do diretor, que ele... A sua carreira basicamente são histórias originais e aí com o Tempo e Batem a Porta ele está adaptando histórias já existentes. No caso, esse filme ele é adaptado de um livro lançado em 2018 chamado O Chalé no Fim do Mundo, que inclusive ganhou um prêmio no Bram Stoker Awards, que é um prêmio de histórias de suspense e terror. E aí, quanto ideia, realmente é muito interessante o que Batem a Porta poderia entregar. E até mais curioso ainda, porque a versão inicial do roteiro desse filme chegou a figurar a Blacklist de 2019, que é aquela lista de roteiros promissores de Hollywood que acabaram não sendo produzidos. Só que eu genuinamente me pergunto, onde foi para essa versão desse roteiro? Porque se a gente pensar bem, se fosse um filme do Shyamalan, provavelmente a estrutura que seria entregue ele ia apresentar a família, ia trazer esses 4 caras, essas 4 pessoas para esse contexto, e a gente ia ter um filme meio funny games, meios estranhos, que é de alguém arrombando uma casa e fazendo reféns, só que ia ter esse suspense no ar de por que eles estão fazendo isso, eles são malucos, o que está acontecendo, para aí no final do filme talvez ter a revelação de que eles estão tentando prevenir o apocalipse e que aquilo é real. Só que no caso do que esse filme entrega, é justamente isso que eu falei, ele traz o plot twist pro começo da história. E aí isso, vindo do Shyamalan, é muito interessante, porque ele abdica de algo que é uma característica muito marcante dele. Só que por consequência, eu sinto que o Shyamalan cria uma armadilha para si mesmo, porque ele nunca consegue desenvolver na sua totalidade esse sentimento de dúvida no espectador. Pelo menos para mim isso não funcionou nada, porque deveria ficar no ar a questão de essas 4 pessoas que estão ali realmente são cavaleiros do apocalipse, estão ali para prevenir o fim do mundo, ou na verdade eles simplesmente fazem parte de uma seita bizarra, eles acreditam veemente numa coisa que não existe. Pra mim seria ótimo se o filme brincasse com esse senso de crença do espectador, de você realmente ficar na dúvida de tá, isso é real, não é real? Só que eu sinto que o diretor, primeiro, não consegue fazer isso durante o filme todo, e segundo, não existe exatamente uma tensão criada, uma tensão sendo construída que te deixe tenso com a situação toda que você está acompanhando. Que eu sinto que é uma característica meio que desses subgêneros de filme de terror / suspense, aqui é muito mais suspense do que terror exatamente, de você ficar nessa angústia de caramba, essas pessoas estão presas dentro dessa casa, estão sendo feitas de reféns, e aí essas pessoas que são sequestradores no caso, você não sabe o que eles vão fazer. Só que talvez isso eu goste do filme, é um sequestro extremamente respeitoso, é um sequestro extremamente
de boa, sabe? Porque tem esse contexto de que eles querem convencer essas pessoas do que eles estão fazendo. E para isso eles não podem ser agressivos, eles não podem maltratar aquelas pessoas e tal. E aí isso cria essa dissonância, sabe? De estamos fazendo algo extremamente pesado, extremamente ruim, mas a gente é extremamente educado. Isso talvez eu goste dentro do filme, porque é meio inesperado. Talvez esse seja o grande plot twist dessa história, que é a forma como essas pessoas agem. Rapidinho, tá curtindo o vídeo? Deixa o like que isso ajuda demais esse vídeo ser recomendado, o canal crescer, e assina aqui para fazer parte da comunidade do Bilheterama. Mas voltando, para convencerem o casal, o Eric e o Andrew, de que o que eles estão falando é real, o Leonard, sempre que um dos 4 acaba morrendo, ele liga a TV para mostrar uma das pragas sendo espalhadas pelo mundo e tal. Só que, tipo, beleza, eu entendo que é pra falar, olha, realmente isso está acontecendo. Só que no momento que você joga isso pro espectador, eu acho que é muito fácil, é muito simples você comprar de, não, beleza, realmente está acontecendo. E não o que o Andrew acaba fazendo, que é questionar isso a todo momento. Não, porque isso aqui é uma gravação, ele tá toda hora olhando no relógio, isso é uma armação e tal. Eu não acho que o filme consegue criar essa dúvida muito bem. Ele quer tentar a todo momento fazer você ficar em dúvida se é real ou não, só que ele não consegue. Nem o roteiro, nem a direção consegue criar essa dubiedade do que está acontecendo. E aí, por consequência, eu sinto que o filme perde parte da força que ele poderia vir a ter. A outra parte da força do filme, para mim, estaria justamente em jogar o dilema moral pra gente quanto espectador. Porque justamente a questão de que tem o Eric e o Andrew, que eles têm que decidir, a gente vai salvar o mundo ou a gente vai se salvar? Porque se a gente se salva, o mundo acaba, mas a gente continua vivo, então a gente tem a nossa família junto com a nossa filhinha. Só que por consequência, se um de nós morre, a gente salva o mundo. E aí, o que a gente faz? O que você faria no lugar deles? Você se sacrificaria? Você mataria o seu parceiro? Você deixaria o mundo acabar? E eu sinto que o filme, ele até tenta desenvolver isso na questão do casal, e aí através de flashbacks, o Shyamalan quer desenvolver isso para mostrar como que o mundo trata esse casal, seja num contexto familiar, seja num contexto de adoção, seja num bar, mostrando como que o mundo é inóspito, como o mundo não os aceita muito bem. E aí isso seria tipo para criar esse dilema de, se o mundo nos trata assim, por que a gente deveria salvar o mundo? Por que a gente deveria salvar todas essas pessoas que moram no planeta Terra? Só que eu acho que é mais um ponto que o filme não consegue desenvolver muito bem, essa questão moral, e por consequência de jogar mesmo pra gente de, e aí, o que vocês fariam? Vocês concordam com isso? Eu acho que boa parte desse problema tá justamente porque o filme não coloca muito o casal pra discutir essa questão. Pra eles falarem, não, vamos fazer, tipo, ir construindo uma tensão também em torno da escolha desse casal. Quando isso realmente vem, é tão em cima do clímax do final que, de novo, eles não construíram aquilo pra você ficar tenso também com o que pode acontecer. E ao mesmo tempo, os tais flashbacks, eles surgem para mostrar o amor entre o Eric e o Andrew, para justificar no clímax quando um dos dois escolher se sacrificar. Só que também é uma questão que eu acho que o filme não faz muito bem feita. E aí, para mim, o filme fica muito nesse limbo de... Eu não acho que é um filme péssimo, eu não acho que é um filme excelente do Shyamalan, eu acho que é um filme medíocre, porque claramente as duas coisas que ele tinha para fazer de uma forma interessante, ele não faz bem feita. E aí era um filme que pra mim só tava num marasmo gigantesco, sabe? Porque a questão de salvar o mundo tava, tá, em que momento vocês vão fazer isso? A questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que seria uma coisa que seria legal deixar subentendida, o filme explica, ele meio que quer escancarar na sua cara do final que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas por uma perspectiva mais positiva. E aí tem muitos elementos de mitologia mesmo dentro desse filme que ele simplesmente não explica também. E aí eu acho que ele fica perdido nesse sentido, sabe? Ele deveria ou se aprofundar de vez mesmo, falar, olha, desde os primórdios existem os cavaleiros do Apocalipse, e aí esses 4 têm que prevenir que o Apocalipse chegue dessa forma. E aí a gente está acompanhando um em questão. Se ele quer deixar tudo escancarado logo de cara, que deixasse mesmo muito claro o que está acontecendo. Só que ele não faz isso. E aí, ao mesmo tempo, ele também não deveria deixar tudo tão entregue logo de cara, sabe? Deveria ser construído gradualmente mesmo. E até num ponto de você ficar na dúvida real se aquilo está acontecendo ou não, sem mostrar eventos externos do que eles estão ali na cabana e tal. Só que o filme acaba não fazendo isso também. Então ele fica perdido num limbo de que é um filme medíocre, como eu falei, no mais puro sentido da palavra mediano.
que não tem impacto nenhum. E o que é mais doido disso tudo é que o Shyamalan gosta de trabalhar com elementos fantásticos colocados em contextos mais reais, por um período, que ele já fez isso com fantasmas, ele fez isso com aliens, fez isso até com super-heróis, e é que ele tenta trabalhar essa questão de apocalipse com elementos bíblicos através de um filme de sequestro, como eu falei, Funny Games, Os Estranhos e tal. Só que, infelizmente, ele não consegue entregar nada tão interessante assim. No final, como eu falei durante o vídeo, eu sinto que eu fui refém desse filme que não tinha exatamente nada para entregar. E por essa perspectiva, o tempo que é o trabalho anterior dele, que muita gente achou deplorável, eu achei mais interessante que esse filme. E é isso, pessoas. Quando vocês verem o filme, deixem aí nos comentários se vocês curtiram ou não, o que vocês acharam desse novo filme do M. Night Shyamalan. Assina o canal para fazer parte da comunidade aqui do Bilheterama, o joinha me ajuda demais e a gente se vê na próxima.